Pronto, tá gravando. Quem seria aí, gente? BD. Vocês não leram o material. Seria BC mais BA? BC mais BA. Por exemplo, BC é V. E BA. BA é menos V, né? Menos W, não é isso? Eles disseram o seguinte, ó, que BD é BC mais, não é isso? Mais BA. Pronto. Quem é BC, gente? V, né? Mais quem é BA? BA é o oposto, né? Ó, é o oposto de AB. Ó. Seria aqui, ó. Seria quem, ó? Mais menos W, né? Ou, em outras palavras, né? Aqui, ó. Seria V menos W. Pronto, tá aqui, ó. Esse seria o BD, né? V menos W. Então, eu tenho o seguinte, ó. CA seria, por exemplo, a outra diagonal. CA ou AC, né, gente? Se eu pegar aqui, ó, AC. Quem seria aqui, ó? CA. AC, né? V mais W? Quanto? V mais W. V Mais W. V mais W. Aqui, exatamente, ó. Vou botar bem aqui, ó. AC é igual a quem? V mais W. Pronto. Tá aí, gente. Tá aqui, ó, que a gente fez, ó, operações com vetores, né? Sem usar coordenadas, né? Apenas a representação, né? Geométrica e a ideia, né? Do paralelograma aí que a gente pegou inicialmente. Bom, aí, pessoal, eu tenho a outra operação que seria a multiplicação por escalar, né? Você pegar um escalar e multiplicar por um vetor. Né? Então, eu vou apagar isso aqui. Vou apagar aqui, depois a gente vai ter outros problemas envolvendo isso aqui, tá? Então, uma outra operação também é trivial, né, gente? É multiplicação. Tu pegar um número real e multiplicar por um vetor. Né? Então, se tu tiver por exemplo, tu pegar cada par ordenado, né, formando um vetor, em que tu tem um número real, um número qualquer real, né? E um vetor do espaço, né? Então, por exemplo, se tu pegar esse número e multiplicar pelo vetor, tu vai ter um único vetor. Né? Então, ó, dado o seguinte, ó, dado um vetor, digamos aqui, ó, V, de coordenadas x, y, z, e o número real aqui, ó, alfa, pertencente aos reais, então o vetor resultante aqui, ó, W, resultante aqui, ó, da multiplicação de alfa por V, vai ser simplesmente quem, ó? Alfa x, alfa y e alfa z, né? Ou seja, tu multiplica o escalar, né, por todas as coordenadas do vetor V, né? Então, você gera esse único vetor, né, pertencente ao R3, tá? Então, aqui, ó, tem
W, ele é resultante, né, desse produto aqui, ó, de um escalar por um vetor pertencente ao espaço. Ok? Simples isso daí, né, gente? Então, E professor, como é que fica no gráfico? oi? No gráfico? Como é que essa operação fica no gráfico? Sim, sim, vamos lá. Vou colocar aqui no gráfico aqui, ó, tá? No gráfico é como se tu pegasse um vetor e expandisse ele, né? Conforme esse parâmetro, né? Esse parâmetro que tu usou aí, o parâmetro número real que eu falo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu traçar aqui o espaço, descer mais aqui, ó. Oi, professor, usa de duas coordenadas, fica mais fácil. Ah, de duas coordenadas? Tudo bem, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó, x, y. Então, vamos pegar aqui o vetor U, digamos, 3 e 5, né? Então, gente, tá aqui o vetor 3, né? E 5, tá? Aqui, ó. Aí tu vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar, vai considerar um número real aqui, ó. Considerando aqui um lambda, né? Lambda igual a 4, né, gente? Aí tu vai pegar o seguinte, tu quer encontrar o vetor lambda vezes U. Eu vou chamar de V aqui, ó. Então, esse aqui é o vetor U. Então, V é 4 vezes U. Ou seja, eu vou quadruplicar, gente, esse vetor. O vetor U, né? Então, o quadrúplo de U vai me dar o vetor V. Então, ó, V, né? Aqui, ó, vou botar aqui, ó. Então, V, 4 vezes isso aqui, ó, vai dar 12, né? Ó, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20, né? Então, tá aqui, ó, o vetor, né, resultante, ó, da multiplicação desse escalar aqui pelo vetor, né? Então, tem o vetor de coordenadas 12 e 20, né? Ele vai ter agora aqui, ó, abscissa 12, ordenada 20, né? Lá em cima, certo? Então, ele vai continuar aqui, ó, né? Vai continuar aqui, ó, né? Ele foi... Na verdade, isso aqui, gente, a gente chama isso aqui também de... até um assunto lá na frente, é quando você tem vetores colineares, né? Por exemplo, esse vetor aqui, ó, V, esse vetor V, ele é colinear a U, porque eles estão na mesma reta, né? Ele só foi multiplicado, ó, por um número, né? Mas tu traça supõe aqui uma reta suposte, né? Ó, a reta suposte deles, né? Aqui, ó. Então eles continuam, né, na mesma reta. Então V é a continuação de U, né? Aqui, ó, multiplicado 4 vezes. Né? Aqui, ó, se eu botar aqui no... Ó, vou botar aqui botar aqui rapidinho no GeoGebra, tá, pessoal? Vocês vão entender aqui, ó. O professor lambda seria um escalar, né? Hã? O lambda seria um escalar, no caso. Isso, é um escalar real, tá? Um número real qualquer. Ó, por exemplo, eu chamei ali, ó, U igual a 3 e 5, né? 3 e 5, tá aqui ele, ó. Vocês estão olhando aí, né, gente? Sim, professor. Certo. Aí 3 e 5. Aí eu peguei, ó. Aí eu multipliquei agora. Eu vou pegar aqui, ó, 4. Aí eu multipliquei por ele, ó, por U, né? Aqui, ó. 4 vezes U. 4 vezes U. Ó. Tá aqui o vetor
vetor resultante. Então, aquilo que eu falei, ó, eles são colineares, né? Aqui, ó, U e V. Né? Eles são colineares, eles são vetores também, gente, linearmente, que é o nosso próximo assunto, que é dependência e independência de vetores, né? Isso aqui é um vetor U e V aqui, ó, V em relação a U, eles são vetores, né? Dependentes, né? Porque um depende do outro aqui por conta daquele escalar lá, 4, né? Que a gente multiplicou. A gente quadruplicou o U, né? Tá certo? Então, essa aqui é a ideia, né? De produto escalar por um vetor. Professor, o V, ele começa a partir do U ou a partir do zero? O V? O V ele começa a partir do U, né? Não é isso? Ele tem a origem na extremidade de U, o V. Entendeu? O que deu origem ao vetor V, né, foi o vetor U multiplicado por 4. Entendeu? Então, se tu tirar bem aqui, ó, o vetor U, eu vou ocultar bem aqui, ó. Eu ocultei o vetor U, não foi, ó? Então, V, sem o vetor U, pode ver, ó, sem o vetor U, ele começa a dar origem. Acho que essa é a tua dúvida, né? Tua pergunta, né? Aqui, ó. Ele começa a dar origem. Mas só que se tu considerar o vetor... porque aqui é o seguinte, ó, como eu tirei U, aí ficou só o V agora no plano. Né? Então, é como se tu tivesse desenhado só o U. Então, se tu tem só o vetor no plano, aí ele tem que ter como ponto de origem, né? O ponto de origem dele é a própria origem dos eixos, né? Mas como eu peguei aqui, ó, o vetor U, ó, pode ver, ó. Se tu pegar aqui qualquer vetor, né, de início, ele sempre vai começar aqui, ó, da origem, né? A não ser que tu demarque aqui um ponto, tu quer que seja um ponto diferente. Aí quando eu pego o V, ó, pode ver que V, ele é proporcional a U, né? Ele é proporcional multiplicado por 4, né? 4 vezes U. Né? Então ele já começa daqui, né? Ou seja, a origem dele seria a extremidade de U. Entendeu? Pegando o V foi gerado pegando U como referência. Certo? Entendi. Tá? Mais alguma pergunta, gente? O que eu ia falar assim para... Bom, então, gente, as propriedades. As propriedades de multiplicação, de escalar por vetor, gente, elas vão ser semelhantes àquelas propriedades de multiplicação de números reais que tem, né? As propriedades de associatividade, né? As propriedades aquelas propriedades lá de distributiva, né? Em relação à adição e a distributiva aqui, como é no caso de vetores, a distributiva em relação à adição de vetores, né? Então, deixa eu apagar aqui o quadro, vou colocar aqui só as principais aqui, ó. As principais propriedades aqui, ó. Por exemplo, sendo, ó, dado que tu tem aqui, ó, dado o I V, né, vetores, né, pertencente aqui, ó, ao espaço, beleza? Aí tu tem, digamos, I lambda e alfa, pertencentes aos reais, né, gente? Então tu vai ter o seguinte, ó, tu tem essa propriedade aqui, ó, lambda que multiplica alfa vezes V, né, pessoal? Tá aqui, ó, né? Multiplicação, ó, de um escalar, eu peguei aqui, ó, 2 escalares multiplicado por um vetor. Né? Então, isso aqui, tu pode fazer isso aqui, ó. Multiplicar os 2 escalares fora, né, pelo vetor. Né? Isso aqui a gente chama de associatividade na multiplicação, né?
Aí eu tenho outra propriedade que seria a distributiva, né, em relação à adição de escalares. Que seria isso aqui, ó. Alfa mais... Alfa não, é gama, né? Ó, gama mais alfa multiplicado por V, né? Então, a distributiva aqui, ela existe também, ó. Ela é válida, tá? Então, fica aqui, ó. Alfa vezes V mais... Perdão, é gama... Lambda vezes V mais alfa vezes V. Então, a distributividade, né, que tu usava lá para números reais, para cá vale também para vetores. E a terceira propriedade, ela é a distributiva em relação à adição de vetores. Né? Agora, aqui é o seguinte, ó, é tu pegar qualquer um desses escalares aqui, ó, alfa, somado com a soma de U e V, ó, o que vai mudar aqui, gente? O que vai mudar aqui, ó? Vai mudar nada. Tu usa aqui, ó, a propriedade distributiva, ó. Alfa vezes U mais alfa vezes V, tá? Também vale. Beleza? Aí, existe também uma propriedade lá na multiplicação, né, gente? Quando você pega, por exemplo, x vezes um número, por exemplo, x vezes um número, né? E ele dá zero, então um dos dois é zero, não é isso? Lembram dessa propriedade lá? Quando tu pega um número qualquer multiplicado por uma variável, e o resultado é zero, então ou x é zero ou a variável é zero. Vocês estão entendendo? Vocês podem considerar um dos dois como zero, como nulo. Aqui também vale, né? Por exemplo, se tu pega aqui alfa vezes um vetor, né? Isso aqui me dá um vetor nulo. Então, aí tu pode supor o seguinte, ó. Ou, né? Aqui, ó. Ou alfa é igual a zero, ou esse vetor aqui é nulo. Né? Para poder dar o vetor nulo aqui, ó. Né? Tu só tem essas duas hipóteses aqui, tá? Né? Beleza? Então, ó, o que gerou esse produto aqui, ó? Gerou um vetor nulo. Então, ou isso aqui é zero, ou esse escalar é zero, ou o vetor V é o vetor nulo, né? Beleza? Bom, gente, eu acho que aqui as propriedades são essas aí, né? Acho que não tem... Deixa eu ver uma outra propriedade aqui. Acho que é só. Por enquanto é só isso daqui, ó, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Por enquanto é essa. Para operações com vetores, por enquanto, são só essas aí, ó. Beleza? Então, tem 8 minutos aí, né, gente, ainda. Coloquem assim, ó. Exercício. Ó, ABCD é um quadrilátero. Tá te afirmando isso aí, ó, certo? Aí diz assim, ó. Sendo AD, vetor AD igual a esse vetor aqui, ó, 3V, aí o vetor BC igual a 2V, né? E AB, vetor AB igual a W, né? Aqui eu estou pegando, né, uma questão parecida com aquela que nós fizemos aqui. A gente pergunta o seguinte, ó. Que tipo
quadrilátero é esse. Tá? Aí eu vou perguntar assim, ó. Determine, ó, que tipo de quadrilátero é esse, tá? Aí vocês vão determinar, ó, como eu tenho aqui, ó, D, né, pessoal, é um ponto aqui, ó, né? Obviamente aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um ponto aqui, ó, de extremidade, ó, origem, ponto A, ponto D, né, extremidade aqui, ó, D. Aí eu tenho aqui, ó, origem, ponto B, extremidade, ponto C, né? E aqui eu tenho aqui, ó, o mesmo ponto aqui, ó, né? Idêntico a esse, e o ponto B aqui, né? Ó, podem ver, ó, a extremidade aqui, ó, do ponto do vetor AB é a origem do vetor BC, ó, tá? Aí eu pergunto assim, ó, vocês vão encontrar os vetores DC, BD e CA em termos de V e W. Né? Então, anotem assim, ó. Encontre. Até porque dá para me formar outros vetores aí, né? Ó, DC, BD e CA em termos de V e W. Certo? Em função desses aqui, ó, desses iniciais, certo? Entenderam? Então, essa aqui é a deixa, né? É semelhante àquele exercício que a gente resolveu aqui, do paralelogramo, vai dar outro quadrilátero, tá? Aí, pessoal, deixa eu ver aqui, daqui a pouco, esse aqui eu vou fechar a lista sobre vetores, né? Eu passei quantas questões na última aula? 6. 6, né? Só a 6 daquele documento. Beleza. Então, 6. Aqui, ó, 7, tá? Marquem essa aqui, ó, como sétima. Aí eu vou colocar mais 2. Mais 3, tá? Para fechar nas 10. Tá certo. Aí a gente vai fechar o assunto de vetores, beleza? Essa parte de vetores, aí na próxima aula a gente começa dependência linear, né? Que foi o que até eu dei aqui um vislumbre do que quer dizer vetores paralelos e coplanares, né? Entendeu? No caso do paralelogramo, né, gente? Os vetores homólogos, no caso, os que são iguais, aqueles vetores, eles são paralelos, né? Eles são vetores paralelos não coplanares, eles não estão no mesmo plano, né? Agora, se eu tivesse dois vetores no mesmo plano, a gente chama de vetores coplanares, né? Ou vetores paralelos idênticos, tá? Então, esse será o nosso próximo assunto. Ok? Professor, o que é aquilo antes do V? É uma letra ou é um número? Onde? Antes do vetor V. Antes do vetor V aqui? Aí. Aqui é 3. 3V, tá? Ah, ok. Certo, gente? Então façam isso aí, vão organizando no caderno ou no papel A4, tá? Que aí quando eu disser pode entregar, aí eu vou definir lá no Sigma, gente, o dia e o horário para vocês entregarem, tá? Vou definir lá o limite, beleza? Que aí vai fazer parte da avaliação, tá? De vocês. Lembrando, né, turma, que eu não sei se vocês receberam o calendário agora por esses dias. Eles já estão pedindo para a gente fazer uma avaliação esse mês ainda, né? Então, até o final do mês a gente vai fazer uma avaliação, que é quando a gente fechar esse conteúdo que eu mostrei na ementa para vocês, entendeu? Até produto misto, né? A gente encerrando, a gente faz a primeira avaliação, ok?
Dúvidas, turma? Não, professor, tranquilo. Então, pessoal, a gente Você só vetou em matriz? Ah. Sim. A prova aí só vetou em matriz? Rapaz, na verdade, ó, por exemplo, esse último assunto, na verdade, o próximo assunto que fala de dependência linear, né, ele vai envolver matrizes, ele vai envolver sistemas, né? Então, um assunto está interligado com o outro, né? O assunto que a gente estudou lá no primeiro capítulo, ele vai exigir de vocês aqui também, né? Então, talvez eu não puxe muita coisa de lá, tá? Vai ser só um complemento para vocês resolverem aqui, né? Esse próximo assunto. Mas eu vou considerar aquele último conteúdo de lá como aquela atividade que vocês me mandaram, né? Entendido? Tem uns comentários aqui, gente. Gustavo está dizendo, professor, tive uns problemas e não consegui chegar antes. O senhor respondeu as questões da atividade do SIGUEMA? Que atividade é essa? A que eu passei, é isso? Da última aula, é isso, gente? Essa atividade vai ficar, né? Como eu falei agora. Né? Vai ficar para vocês me entregarem depois, né? Deu tudo junto. Né? Quando eu fechar o capítulo 2, aí vocês vão somar as questões aí, tá? Aí o Paulo diz, ele não respondeu as atividades, tal, né? Beleza. Aí Samala, ele disse que essas atividades serão enviadas por ele por PDF, isso, né? Quando ele terminar de dar a matéria. Exatamente, né? Fechou aí o que eu falei. Então é isso, pessoal, tá? Tá certo, valeu, professor. Entendeu? Obrigado aí pela atenção, tá? Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar lá no grupo, beleza? Que eu estou à disposição aí para tirar. Tá certo. Beleza, professor. Valeu então, pessoal. Bom dia aí. Bom final de semana para vocês, tá? Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Até mais. Até, professor. Até mais. Daqui a pouco eu lanço lá o vídeo, tá? No grupo, no SIGUEMA, tá? Beleza. Bom dia, professor. Valeu, obrigado. Bom dia, gente. Até mais.